Agora, quando são 15 horas e 22 minutos, a gente recebe no Linha de Frente dessa sexta-feira o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ministro, boa tarde, bem-vindo. Qual é a situação de momento da resposta do governo federal à situação que assola o Rio Grande do Sul? Boa tarde, Nelson. Nelson, em primeiro lugar, existiu um alerta, né, de previsão de chuvas de hoje até segunda-feira, que pode chegar aí a 150, 200 milímetros. E, naturalmente, isso traz, né, uma preocupação maior, possibilidade de, não só de o rio voltar a subir em algumas regiões, mas reduz o ritmo, né, necessário para que a enchente vá diminuindo a sua cota de inundação. Tá? Nós temos duas coisas que hoje são as mais importantes. Duas coisas. A primeira, nós ainda temos mais de 130 pessoas desaparecidas. O trabalho de resgate, o trabalho de salvamento, pessoas que estão isoladas, em regiões do estado que ainda não foram acessadas. Então, esse trabalho de resgate e salvamento é um trabalho que não pode parar. Segundo lugar, nós temos cerca de 70 mil pessoas em abrigo. Grande maioria desses abrigos na região metropolitana de Porto Alegre. E nós temos mais 200 mil pessoas em torno disso que saíram das suas casas, não estão em abrigos, mas estão de uma maneira provisória, de uma forma precária. Então, elas vão aos abrigos para buscar alimentação, água potável, remédios, fraldas, absorventes, fraldas geriátricas, material de limpeza pessoal, material de higiene. Então, é uma logística muito grande. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 200 mil refeições por dia. Então, é realmente uma operação de guerra que envolve a sociedade, os voluntários, mas principalmente as prefeituras municipais, a Defesa Civil, o governo do Estado, com todo o suporte. O presidente Lula sempre diz que o nosso trabalho aqui é um trabalho complementar. E dar o suporte, o apoio que o governo do Estado e as prefeituras precisam. E é dessa maneira que eu e o ministro Valdez Góes, da Integração Nacional, estamos coordenando todas as ações do governo federal aqui do Rio Grande do Sul. Perfeito. Ministro, justamente nessa linha, como é que tem sido a integração com o governo do estado e com os municípios? Porque a gente viu algumas reclamações de muitos prefeitos sobre verba chegando, não chegando. Como é que tem sido o repasse das verbas do governo federal? Eu vi o senhor falando a respeito disso em outra oportunidade, sobre um valor que vai imediatamente, que é aquele de emergência, e um valor que vai posteriormente, que é aquele para atender um plano de cada município. Explica para a gente sobre essas verbas do governo federal que devem chegar às prefeituras. Muito obrigado. É uma pergunta muito importante. Em primeiro lugar, a gente trabalha de uma forma absolutamente integrada, harmônica com o governo do Estado, as Forças Armadas, a Defesa Civil, as entidades da sociedade. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes desse processo. Essa capacidade da gente, né, dentro de um cenário tão delicado e dramático como esse, encontrar um compromisso público. Sempre vai ter uma minoria que não quer que a coisa dê certo. Mas eu sinto, assim, de uma forma muito positiva, essa maneira de trabalhar. A gente tem feito um esforço muito grande para dar todo o suporte e apoio às prefeituras. No domingo à noite, logo no momento em que a tragédia ainda não tinha ganhado a proporção que ganhou, nós fizemos uma reunião com mais de 300 prefeituras. Nós temos hoje 3 escritórios do Estado. Nós criamos no governo federal, um em Porto Alegre, outro em Lajeado, na região do Vale do Taquari, e outro em Santa Maria, para orientar as prefeituras. Nesse primeiro momento, as prefeituras elas buscam o quê? Aquilo que a gente chama de ajuda humanitária. Recursos para comprar água, para comprar alimento, para comprar um colchão, para comprar remédios, combustível, banheiros químicos. Cada prefeitura tem uma realidade, tem uma situação daquilo que ela precisa. Tem cidades que não têm abrigo.
cidades que a necessidade é combustível para poder desobstruir ruas que estão trancadas. Então, o município ele faz um plano de trabalho, e esse plano de trabalho, em menos de 24 horas, ele é aprovado. Nós já temos mais de 100 planos aprovados. Planos de 2 milhões, de 3 milhões, de 5 milhões. Né? Agora, para facilitar ainda mais isso, nós criamos uma sistemática que não existia. Mesmo que o município não tenha apresentado o plano de trabalho ainda, de busca de ajuda humanitária, mediante um ofício, um simples ofício, a gente já alcança para ele no mesmo dia. Municípios com até 50 mil habitantes, R$100 mil. Municípios com 50 a 100 mil habitantes, R$200 mil. Acima de 100 mil, R$500 mil. Não tem nada a ver com outros planos, com outros pleitos, com outras necessidades. É um dinheiro na hora, para garantir que não falte o básico para dignidade. Prefeitos nos ligam desesperados, não tenho que servir no abrigo, não tenho água, né? Eu não tenho material de higiene. Então, a grande maioria dos prefeitos recebeu isso como uma dádiva. Infelizmente, você tem um outro caso em que as pessoas aproveitam de uma situação como essa para tentar tirar proveito político. O governo me mandou 300 mil e eu preciso de muito mais. Não tem problema. É só apresentar um plano de trabalho, ele vai ser analisado, vai ser aprovado e o dinheiro vai chegar rapidamente. Depois tem toda a fase da reconstrução. O sistema do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, está aberto desde terça-feira. Os municípios já podem apresentar os seus relatórios de perda. E claro que aqueles municípios que ainda estão embaixo d'água não tem como saber o que eles vão precisar. Mas tem regiões do estado e a água já baixou. Então já dá para saber o que foi atingido na saúde, o que foi atingido na educação, o que vai ser necessário na área da habitação. A parte da infraestrutura, pontes, bueiros, ruas, estradas no interior. E depois ainda temos uma terceira etapa, que é a etapa da manutenção dos postos de trabalho e da recuperação da atividade econômica no interior, né, com a agricultura familiar e agricultura empresarial, e na cidade. Quer dizer, na cidade tu tem o MEI, tu tem o micro, né, tu tem o Pronamp, que é aquele empresário que fatura até 360 mil ano, e você tem o médio empresário, o grande empresário, que gera emprego, que também foi atingido. Para cada uma dessas situações, nós vamos ter uma política de atendimento específico. Ministro, se entendi bem, 3 fases. A primeira emergencial, pediu, levou, para atender a questão de humanidade. Segunda fase, com base em um plano. Aí o governo vai fazer uma análise, vai mandar. E, por último, e a terceira, reconstrução. Reconstrução e os postos de trabalho e tudo isso que vem adiante. Perfeitamente. Ministro, o senhor hoje é ministro de uma pasta importante que é a comunicação da Presidência da República, mas antes disso o senhor teve a sua vida política no Rio Grande do Sul, inclusive trabalhando nos municípios, né? Foi vereador, foi vice-prefeito. Esse fato acontecendo no Rio Grande do Sul, demandando como uma grande missão, imagino, da sua atuação no governo federal, lhe toca diferente pelo fato do senhor ser gaúcho e já ter vivido lá a política local na ponta da linha? Olha, eu sou gaúcho, eu vivo intensamente, né, a minha vida política, a minha vida social, a minha vida comunitária, a minha vida familiar no Rio Grande do Sul. É aqui que eu construí a minha história, a minha família, meus amigos, a minha vida é toda ela ligada ao Rio Grande do Sul. Né? E, naturalmente, que circunstâncias como essa são muito dolorosas, porque a gente vive... Né? Eu sou de Santa Maria. Eu vivi a tragédia da morte desde a primeira hora. Eu cheguei naquele espaço e eu conhecia os pais, as mães. Eu vivi aquilo de uma forma que certamente é muito diferente de alguém que está sentindo aquela dor, mas não conhece aquelas pessoas, não sabe quem elas são. Né? E a mesma coisa agora. Quer dizer, eu chego em locais... Eu estava conversando hoje com uma pessoa, tem locais que a gente conhece que não existem mais. Né? Tem pontos turísticos do estado do Rio Grande do Sul, aqui na região da Serra, perto do Rio das Antas, tem uma curva
muito bonito. Tem 2 restaurantes que são muito conhecidos. Atrás dos restaurantes tem um mirante onde as pessoas tiram foto do Rio das Antas, que é um rio muito bonito ali da região da Serra, próximo a Bento Gonçalves, Veranópolis. Esse lugar não existe mais. Esse lugar nunca mais vai existir, porque o morro caiu, a estrada caiu, os restaurantes foram levados, o mirante foi levado, tudo isso nunca mais a gente vai ver. Estradas que foram embora, bairros inteiros que não existem mais, pessoas que a gente convive e que chegam até nós e perderam tudo que, em 30, 40 anos da vida, pessoas que ainda não conseguiram encontrar seus parentes, cidades que estão sem internet, sem energia elétrica, o desespero das pessoas que não sabem até agora se aquela pessoa que ela não consegue achar está viva ou está morta, ou não tem internet, não tem telefone naquela região e não tem acesso por rodovia. Eu trabalho das 6 da manhã à meia-noite, às 10 da noite, sem parar, junto com o ministro Valdez, tentando ajudar o governo do Estado, ajudar as prefeituras, ajudar as pessoas. E muitas vezes a gente chega cansado e não consegue dormir, né? Porque a cabeça fica pilhada, né? E preocupado em como achar uma maneira de poder ajudar, de poder... Então, realmente, né, para mim, no caso, como gaúcho, é muito difícil fazer esse trabalho no ambiente, né, que é o meu ambiente normal da minha vida e que eu estou aqui assistindo e dentro de tudo isso que está acontecendo. Imagino, viu, ministro? Ministro, um pouco antes aqui no Linha de Frente, a gente acionou a nossa reportagem que estava aí no Rio Grande do Sul, no posto de Canoas da Conab. Essas imagens que a gente vê na tela aí, algumas cestas básicas chegando e sendo distribuídas. A gente recebeu a notícia pelo diretor da Conab, Thiago dos Santos, que já havia sido disponibilizado 55 mil sacas, se não me engano, cestas básicas, 50 mil cestas básicas e mais 45 mil chegando. Qual que é a situação de momento a respeito da previsão para os próximos dias? Porque essas cestas básicas vão acabar daqui a pouco. O que tem no horizonte do governo federal para suprir a alimentação dos gaúchos nesse momento? Bom, primeiro eu quero fazer um agradecimento, porque a capacidade de mobilização, de solidariedade da sociedade brasileira é algo extraordinário. Tá? A quantidade de doações, as campanhas de arrecadação que estão acontecendo em todo o Brasil, o trabalho que está sendo desenvolvido pelos Correios, todas as agências de Correios do Brasil viraram postos de coleta. E a logística dos Correios nos trazendo as doações que tem surgido. Doações de água, doações de alimento. Agora, essa semana, nós fizemos um trabalho maravilhoso, coordenado pela primeira-dama, Janja, numa campanha de arrecadação que envolveu o Felipe Neto e outras pessoas. Nós conseguimos comprar 220 purificadores de água. São mini estações de tratamento, cada uma delas capaz de limpar, tornar potável 5 mil litros de água por dia. Isso é fantástico, numa hora dessa, que os abrigos não têm água potável. Abrigo com 1.000 crianças, 1.000 pessoas, 200 crianças, pessoas idosas, pessoas doentes, sem água, sem energia elétrica. É algo, assim, dramático, né? Então, a capacidade de arrecadação, a capacidade de ajuda é algo decisivo nesse momento. A Conab, juntamente com o Ministério, né, do MDS, ela é responsável pelo fornecimento dessa logística das cestas básicas. Ela é muito importante, mas ela precisa ser complementada, porque vocês imaginem, um abrigo que tem 1.000 pessoas, que não tem luz, que não tem água. O que adianta chegar lá uma cesta básica? Né? Quer dizer, ela precisa fazer essa comida em algum lugar. Então você tem uma rede de cozinhas solidárias, de cozinhas comunitárias, com voluntários. Ontem era 10 horas da noite, eu estava aqui no abrigo junto com o Valdez, e eram todos voluntários trabalhando na produção dos alimentos. 1.300 pessoas dentro do abrigo. Né? Muitas pessoas que saíram de casa com a roupa do corpo. Repito, uma quantidade enorme de crianças, de pessoas idosas, de pessoas acabadas. Boa parte desses abrigos tem uma área para pet, porque as pessoas não saem de casa e deixam o animal de estimação.
E essa relação ela precisa ser compreendida. E esses locais também abrigam esse espaço que exige veterinários, ação, uma logística de tratamento dessa realidade, construtores. Então, nós estamos falando aqui de uma tragédia que impacta diretamente 2 milhões de pessoas nesse momento no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 435 municípios atingidos. Nós somos, no total, 497. Isso dá uma dimensão da grandiosidade do desafio que é, nesse momento, dar dignidade para as pessoas que perderam tudo ou quase tudo e, ao mesmo tempo, iniciar um processo de reconstrução do nosso estado. Perfeito. O ministro Valdez Góes é o ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, que é quem lida diretamente com essa situação da Conab. Que está junto comigo aqui na coordenação do trabalho. Perfeito. E já está mais que convidado o ministro Valdez Góes também para vir aqui na programação da Jovem Pan explicar exatamente sobre essa questão da alimentação. Vou avisar ele está aqui comigo nesse momento, aqui no comando. Certamente ele está à disposição de vocês. Perfeito. E falando da sua pasta, ministro Paulo Pimenta, que é a comunicação, o senhor também tem encontrado algumas dificuldades na guerra de informações também, que não deixa de ser uma questão importante, né? Que é a transparência, a publicidade do que de fato está acontecendo, algumas informações encontradas que, de alguma maneira, atrapalham o trabalho. Como que o senhor tem lidado com isso também, como se já não bastasse o problema principal a ser resolvido? Eu agradeço muito essa pergunta de vocês. Eu entendo, inclusive, que a imprensa ela é, nesse momento, fundamental como uma fonte confiável de informação. A imprensa ela precisa ter um espaço de credibilidade, ela precisa ser um espaço onde as pessoas saibam que ali elas podem buscar a informação, que elas sabem quem é a fonte, elas sabem quem é, né, a pessoa que deu a informação, ela conhece o comunicador, o jornalista. Por outro lado, você tem um mundo, né, que é essa rede subterrânea de mensagens que surgem nos grupos do WhatsApp que ninguém sabe quem é o autor. Às vezes era só um áudio, que ninguém sabe de onde veio, nem quem fez, mas que ele é disseminado de forma industrial. E, lamentavelmente, numa hora como essa, isso causa um enorme prejuízo, colocando vidas em risco e prejudicando por demais o trabalho que a gente está fazendo, o trabalho da Defesa Civil, o trabalho das Forças Armadas. Às vezes eu paro e fico me perguntando, o que leva, numa hora como essa, alguém se dedicar a produzir um card, um vídeo, um áudio de forma industrial que tem como único objetivo prejudicar aquilo que está sendo feito. Então, vocês já viram vários. Os caminhões de donativos que estão chegando no Rio Grande do Sul estão sendo impedidos de transitar porque está sendo exigida a nota fiscal. Mentira, isso nunca aconteceu. Nenhum caminhão de donativo foi impedido de chegar no Rio Grande do Sul e jamais foi exigido de qualquer caminhão nota fiscal. A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal estão impedindo que os donativos que venham. Mentira. O Brasil abriu mão de apoio que possa ajudar de outros países. Gente, vocês acham que o Exército, a Aeronáutica, a Marinha iria abrir mão de alguma ajuda, algum apoio que fosse estratégico, fundamental para nós nesse momento? 2 médicos aí, influenciadores, publicaram vídeos, o mesmo vídeo, os 2. Meus amigos de outros estados me deram remédios, me deram insumos, mas eu não consigo que os aviões particulares cheguem até o Rio Grande do Sul porque a Anvisa impede. Mentira. Já foi desmentido. As estradas não conseguem ser desobstruídas porque o IBAMA não permite. Mentira. Então, é todos os dias 2, 3, 4 fake news que não surgem do nada. Tem uma rede, um ecossistema de desinformação, porque são as mesmas pessoas que postam. E isso é multiplicado de uma forma rápida, espalhado em grupos de WhatsApp, e chega num ponto que ninguém aguenta mais. O Exército não aguenta mais, os bombeiros não aguentam mais. Nós todos não aguentamos mais, porque trabalhar de uma forma exaustiva como nós estamos trabalhando, e ao mesmo tempo tem que gastar nossa energia
para falar para as pessoas que aquilo que está sendo divulgado de forma criminosa e mentira, isso precisa ser coibido. Por isso que nós fizemos uma representação. Não para estabelecer qualquer tipo de censura ou... Não, mas a pessoa tem que ser responsável pelo que ela de conteúdo. Alguém que tem a público, um parlamentar, um influenciador, um empresário, publica algo sabidamente mentiroso, sabidamente, né, inverídico, e tem como único objetivo prejudicar o trabalho que está sendo feito, não pode sair impune. Tem que responder pelo que está fazendo. Então, nós fazemos um apelo, primeiro, à imprensa nos ajudar a fazer com que a informação com credibilidade possa ser difundida. Segundo, que a gente possa coibir essa coisa tão nefasta nesse momento. Eu tenho dito, gente, que momentos como esse, eles fazem com que o ser humano mostre aquilo que ele tem de melhor, que é a solidariedade, a fraternidade, o espírito público, a bondade, gente que perdeu quase tudo e que vai ali e acolhe alguém que perdeu tudo. Gente que está numa situação muito precária, mesmo assim acolhe na casa dele a família que está pior do que ele a situação. Então, a solidariedade é algo assim emocionante, mas ao mesmo tempo é violência dentro de abrigos, saques e residências de pessoas que tiveram que sair de casa por causa da enchente. É roubo de barcos que estavam sendo usados no resgate, roubo de jet ski, e pessoas que produzem conteúdo verídico. Para quê, gente? O que um ser humano ganha numa hora dessa, no meio da tragédia? Trabalhar para prejudicar as pessoas que estão se esforçando para poder salvar vidas e levar solidariedade para aqueles que mais precisam. Então, realmente, é algo que às vezes nos deixa abalado. Mas a gente olha para o lado e vê a solidariedade, e vê tanta gente lutando. Vocês não têm noção, gente. Ontem cheguei num abrigo, teve 3 crianças que nasceram dentro do abrigo. Uma cidade que está isolada, sem maternidade. Crianças que nasceram dentro do abrigo. Né? Uma coisa assim que mostra a força da solidariedade, da capacidade de fraternidade, né? Uma energia positiva que nessa hora nos dá a força necessária e inspiradora para poder levantar o nosso Estado e dar para o nosso povo a força necessária para poder enfrentar essa tragédia. Perfeito. Ministro, eu sei que a sua agenda está bem concorrida, o senhor tem muito o que trabalhar aí em relação à situação por lá. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade. Eu quero te fazer só 2 perguntas para a gente finalizar. O senhor citou aí a situação da segurança, como que está o envio da Força Nacional para ajudar agora também a combater a questão da segurança? E para fechar, a gente estava há pouco com a nossa repórter falando da chuva que começa a aumentar e a previsão para os próximos dias. Como é que o governo, o poder público está se preparando para essas novas chuvas? A gente está tirando as pessoas da zona de risco, das áreas mais perigosas ali. Como que a gente está se preparando para os próximos dias? Olha, a previsão de chuva é essa, né? 50 a 150 milímetros, de sexta-feira até segunda. E realmente ela traz uma preocupação maior. Em algumas regiões ela reacende o alerta. Na região sul do estado, onde a enchente ainda está começando, próximo à ligação da Lagoa dos Patos com o mar, cidade de Rio Grande, Pelotas, São Lourenço, ainda a enchente está começando. Então, a orientação às pessoas que evite deslocamento necessário, né? Não circulação em áreas de risco. Nós temos muitas estradas e a vegetação que protegia as encostas foi levada, que corre risco de ter uma sequência do desabamento. Então, realmente isso é muito delicado, esse prazo aí até segunda-feira. A questão da segurança. Nós temos hoje cerca de 20 mil homens das Forças Armadas que estão trabalhando no resgate, nas operações de salvamento, nos batalhões de engenharia, no apoio aos abrigos. E nós já temos mais de 1.000 pessoas ligadas ao Ministério da Justiça, Força Nacional de Segurança,
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que fazem um trabalho complementar às forças do Estado. E esse número pode aumentar, na medida que houver essa demanda por parte do Estado. Quem comanda, quem pilota a coisa aqui é o governador, é a Defesa Civil do Estado, é as forças de segurança. Nós estamos aqui para ajudar, para complementar essa orientação do presidente Lula para nós. Fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Então, na medida que o Estado solicitar, nós podemos ampliar esse efetivo. Agora, isso compete, né, as forças de segurança saberem para onde colocar essas pessoas, como organizar isso. Né? Então, já viram mais de 1.100 agentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Força Nacional de Segurança. Poderão vir mais, na medida que o Estado requisitar. Chegou aqui o ministro Valdez Góes, eu vou transmitir para eles o convite de vocês. Eu tenho certeza que é muito importante vocês ouvirem ele, porque, assim como eu, ele está aqui no dia a dia, tem muita experiência e tem um olhar muito adequado que vai permitir vocês entenderem bem o enorme desafio que a gente está vivendo hoje no Estado do Rio Grande do Sul. Ministro Paulo Pimenta, a gente agradece demais a sua participação conosco aqui no Linha de Frente. Conte com o microfone da Jovem Pan para qualquer esclarecimento. A gente se associa aí à necessidade de praticar uma boa informação a todo mundo, a dar transparência para as ações neste momento em que só quem precisa disso é a população, o povo do Rio Grande do Sul. A gente aguarda aí o ministro... Sim. E agradeço pela solidariedade, agradeço pelas campanhas de arrecadação, agradeço por tudo aquilo que vocês estão fazendo por nós. Ministro Paulo Pimenta, no Linha de Frente desta sexta-feira. Muito obrigado, ministro.